Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, céu claríssimo. Está o frio se avizinhando aí, está subindo o frio aí pelo Brasil afora. A temperatura agora é de 28 graus, a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar nesse momento girando em torno de 51%. Lagoa Formosa e Lagamar também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E aqui, quando você participa, você concorre a brindes. Na sexta-feira vamos sortear para você uma cesta com uma caixa com produtos da Semil, uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. E hoje tem sorteio de uma cesta da Semil para quem nos enviou receitas com produtos da marca, viu? Com produtos da Semil. Fez a receita para qualquer iguaria para a festa junina, mandou a foto para o nosso programa, vai concorrer, vai hoje participar do sorteio dessa cesta maravilhosa, uma cesta com produtos da Semil para você, ok? Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira com a dona Yandra na tela. Suspeitas de homicídio são presas em Patos de Minas. Motociclista morre em acidente na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Homem acusado de invadir casa e tentar matar desafeto é condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. Irmãos suspeitos de roubo são presos e PM apreende drogas, simulacro e moto furtada. E lâmina é deixada em perna de trabalhador após atendimento em hospital de Serra do Salitre. Muito bem, e ao vivo nós vamos receber hoje o pré-candidato a deputado estadual William de Campos, do MDB. Vamos receber também aqui o reitor e professor do Unipan, doutor Henrique Miranda, e ele vem comentar o aspecto psicológico, né, do lado psicológico e sociológico, o caso do incesto registrado aqui em Patos de Minas, envolvendo um homem de 36 anos e a filha dele de 14 anos. É um assunto que a gente precisa discutir aqui, né, André? Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde ao pessoal de casa. Estou bem sim, você? Também. É verdade, é um assunto que a gente tem que repercutir aqui para entender, né, de onde que isso vem, quais são as consequências disso para adolescente, para família, como que a sociedade encara, né, esse tipo de relação entre pessoas da mesma família. A gente traz essa repercussão hoje, então. E o doutor Henrique Miranda, que é reitor do Unipan, ele é professor de psicologia, né? Sabe muito de sociologia, e a gente precisa de pensadores para conversar numa hora dessa, né? As pessoas que pensam, que raciocinam, que têm a técnica para fazer esse tipo de coisa e fazer as observações que nós, sociedade, precisamos. Então, graças à boa vontade dele, né, ele se colocou inteiramente à disposição e vai participar do programa. Ele vai participar do programa, inclusive, estamos alinhando aí para ele participar com dicas de psicologia e comportamento. Né, para a gente colocar à disposição aí uma vez por semana aqui no nosso programa para você. Né, mas hoje ele vem aí, ele se dispôs a esses assuntos assim, discutir com a gente, trazer o seu conhecimento, trazer a sua sabência para a gente clarear as nossas ideias. A gente precisa de informação, de opinião, para a gente clarear as ideias. Porque quando tem um fato desse, a cidade inteira comenta. Isso vira comentário, né?
Não posso falar que vira meme, é um tipo de meme, né? Um negócio que eu acho que o meme é mais quando pela cidade. A gente pode usar mais esse termo de viralizar, né? Viralizar. Meme é quando é uma coisa mais na comédia, engraçado. Exatamente. Nesse caso, é uma notícia que viralizou, se espalhou rapidamente. Eu sou analógico ainda, por isso que eu não domino Mas também não sou muito da tecnologia, não. Terminologia. Mas então, isso viralizou na cidade, esse assunto viralizou na cidade, todo mundo conversando, todo mundo falando sobre isso. E a gente dá essa colaboração para discutir esse assunto, não só discutir do lado sensacional da notícia, porque uma notícia dessa, ela não vou dizer que ela é espetacular. Repercussão, né? Porque quando a gente fala sensacional, a gente acha que é só por um lado pejorativo, e não é, né? Ela provoca sensação, uma notícia dessa, e a gente discute isso do lado jornalístico. Agora, é preciso discutir isso também do lado do comportamento, e é o que nós vamos fazer hoje. Humanidade mesmo, né? E a região, tá tudo bem com a região aí? A gente tem algumas informações aqui, Gui. Verdade. Daquelas informações. Isso. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá, com você então. Tá certo, então. Olha, a gente começa mostrando que a Polícia Civil apreendeu na segunda-feira mais de 1.800 quilos de drogas durante a Operação Cerco Fechado, realizada em Uberlândia. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa voltada aí para o tráfico de drogas. As investigações identificaram 2 imóveis nos bairros Santa Rosa e Nossa Senhora das Graças, utilizados aí como depósitos de entorpecentes. Nesses locais, os policiais encontraram as drogas, principalmente maconha, além de porções de cocaína e também de crack, munições calibre 9mm e carregadores de pistola. O suspeito foi preso enquanto se preparava para transportar parte da carga para um outro estado. A operação contou com o apoio do Grupo de Apoio Operacional, o GAOP, e também da Perícia Técnico-Científica da Polícia Civil. E, segundo a corporação, a ação reforça o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado aqui em Minas Gerais. E por falar nessas ações em combate ao tráfico de drogas, um homem de 18 anos foi preso ontem à noite por tráfico de drogas na BR-365, aqui em Patos de Minas. A abordagem aconteceu quando a Polícia Rodoviária Federal fiscalizava um ônibus que fazia o trajeto entre Uberlândia e Montes Claros. Durante a fiscalização, as autoridades perceberam que um passageiro demonstrava nervosismo enquanto tentava esconder uma mochila com os pés. E segundo então a corporação, o suspeito apresentava falas alteradas, não conseguia informar corretamente detalhes da viagem e durante essa situação de suspeita, os policiais então revistaram essa mochila que estava com ele e encontraram quase 300 gramas de crack. Nesse caso também, o suspeito também afirmou que saiu de Uberlândia transportando entorpecente e faria entrega em Varjão de Minas, a cidade onde ele mora. Ainda a informação também de que durante a abordagem a PRF registrou um termo circunstanciado de ocorrência por exercício irregular da profissão relacionada ao ônibus. O veículo permaneceu sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. Então, 2 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas que começou, então, com essa situação de abordagem. A primeira lá em Uberlândia, com mais de 1.800 quilos de drogas apreendida. E aí também esse outro caso onde a droga que estava sendo transportada pelo ônibus teria também partido de Uberlândia. Por enquanto, são essas informações do início do programa. E a gente tem um abraço aqui para enviar para a Cida. Encontrei ela na segunda-feira. Aliás, ontem, né? Encontrei ela ontem no centro, lá na Quitandina. Fiquei com saudade de comer bolo de cenoura de lá, sabe? Lá da Quitandina. Onde era a antiga sede da NTV. E aí, então, encontrei ela lá, disse que não perde o nosso programa, assiste todos os dias. E aí, pediu pra gente mandar esse abraço pra ela, Cida, lá do Sebastião Amorim. Muito bem. Cida, um abraço para você, hein? Continue aí nos acompanhando, continue aí nos vendo sempre, né? E hoje aqui no nosso programa nós temos muita coisa ainda, além de ter esse assunto que nós vamos... Acho que esse assunto é palpitante, o assunto do incesto, né? Que está chamando a atenção ainda, que as pessoas ainda estão comentando. Hoje ainda nós temos a sequência das nossas entrevistas com os pré-candidatos. Aliás, é o seguinte, hoje é o William de Campos, né? Amanhã seria a Lud Falcão. Por questão de agenda. Por questão de agenda, ela não pôde nos atender. E mas a gente está tentando organizar uma outra data. A gente está tentando ajeitar aí para garantir a ela o mesmo direito que os outros candidatos, pré-candidatos,
tiveram, porque ela também é pré-candidata, né, à reeleição como deputada estadual. Então a gente está ajeitando aí para ver se a gente ajeita com a agenda dela, né, para ela ter da gente a mesma consideração que nós tivemos com todos os outros pré-candidatos. Tá bom? Isso mesmo, Gui. Muita informação hoje também, notícias aqui de Patos, e a gente segue então com tudo isso. Até mais. Muito bem, vamos tocando em frente aqui o nosso programa, porque, conforme eu disse, tem todas essas informações aí que você necessita, que são pertinentes, né? São informações importantes para você. Você também sentiu que o clima mudou, não sentiu? E com ele vem a oportunidade de investir no seu futuro. Se fazer uma graduação está nos seus planos, fique ligado. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno do Unipam. É a chance de começar os seus estudos ainda este ano em uma instituição reconhecida pela qualidade do ensino e pela formação de profissionais que fazem a diferença. Acesse aí vestibular.unipam.edu.br e inscreva-se. Não deixe essa oportunidade esfriar. Unipam, educação que transforma. Gente, olha, um motociclista de 35 anos morreu na manhã de hoje, vítima de um acidente na MGC 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Mas a notícia, o Danilo traz e põe aqui, ó, na tela, pode rodar. A vítima foi identificada como Fabrício de Freitas Araújo, que seguia de motocicleta no sentido a Presidente Olegário. O acidente aconteceu a cerca de 7 quilômetros da base da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com as informações, uma testemunha acionou a corporação por volta das 8h30 da manhã, após visualizar a motocicleta caída em uma valeta às margens da rodovia e o condutor caído ao solo. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Até o momento, não foi possível confirmar se outro veículo esteve envolvido na ocorrência, se o motociclista foi fechado durante o trajeto ou se perdeu o controle da direção por conta própria. Uma equipe do SAMU compareceu ao local e realizou manobras de reanimação por aproximadamente 50 minutos. Apesar dos esforços, Fabrício, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe para apurar as causas do acidente. Em seguida, o corpo foi liberado para o serviço funerário. Segundo informações levantadas no local, Fabrício trabalhava em Patos de Minas e retornava para sua residência em Presidente Olegário quando ocorreu o acidente. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o trecho para garantir a segurança dos demais motoristas e, após a conclusão dos trabalhos periciais, o trânsito foi liberado normalmente. Olha, mais um acidente com motocicleta, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma prevenção com motocicleta, mas é um veículo perigoso, né? Você não gosta de motocicleta? Eu adoro uma motocicleta, né? Já andei muito de motocicleta, gosto de motocicleta, é uma sensação de liberdade incrível, é um veículo hoje extremamente necessário para a população, né? Mas é perigoso. A pessoa tem que entender que é perigoso. Então, vai andar de motocicleta, tenha muito cuidado, né, porque o acidente pode estar ali logo à sua frente, né? Então, lamentar mais essa perda aí, familiares, amigos, parentes dessa vítima aí, os nossos sentimentos, né, o que a gente pode colocar aqui depois de um acidente desse aí, e pedir para que se descubra, né, se tem algum outro carro envolvido, algum outro veículo envolvido nessa questão, ou se simplesmente foi realmente só um acidente em que a pessoa perdeu o controle da moto e acabou perdendo a vida também, né? Muito bem, vem aqui para falar comigo a Beauty Week. Chegou à Farmácia Nacional com ofertas imperdíveis para você cuidar
da sua beleza e da sua pele. Cera Pink Nutri Unhas e Cutículas Granado, 7 gramas por apenas R$ 29,99 cada, tá? Toda a linha Princípia com 20% de desconto na segunda unidade. Bepantol Derma Solução, 50 ml, por apenas R$ 26,99 cada. Bepantol Derma com rosa mosqueta, 20 gramas, por apenas R$ 34,99 cada. Bepantol Derma Labial, 7,5 mililitros. Na compra de 2 unidades, R$ 35,99 cada, ou uma unidade por R$ 40,99. Não perca essa oportunidade. Passe em uma das lojas e aproveite as condições especiais na Beauty Week, farmácia nacional, nascida para cuidar. Então, na Semana da Beleza, essa promoção aí na farmácia nacional. Trabalhador passou mais de um ano convivendo com dores após sofrer um acidente durante o serviço. O que ele não imaginava é que parte da lâmina de uma máquina havia ficado alojada na perna dele. Depois do tratamento, depois de tudo, depois da recuperação, a dor continuou, né? E aí foi verificar o que tinha acontecido. A história está aqui, ó, na tela. Pode rodar. Foi muito ruim, muito triste para mim, me encarregando esse tempo todo essa dor comigo. O Antônio trabalhava em uma empresa de placas solares em Serra do Salitre e era responsável pela limpeza. Ele se machucou enquanto exercia o ofício. A lâmina de uma máquina se quebrou e acertou a perna dele. Há 1 ano e meio, o seu Antônio sofreu um acidente de trabalho. Ele procurou atendimento em Serra do Salitre, cidade onde ele trabalhava numa empresa de placa solar. Ele foi socorrido pelo empregador. Lá em Serra do Salitre, o senhor recebeu um atendimento adequado? Eu acho que não foi muito adequado, porque foi só limpeza, né, que fizeram. Não foi adequado, eu fui socorrido, mas assim, pela negligência mais mesmo foi dos trabalhadores, né. Chegando lá, eles só fizeram a limpeza, né, sobre, né, o ferimento, né, do acidente, mas o atendimento adequado não foi realizado. Foi deixado um pedaço da lâmina utilizada pelo equipamento do senhor dentro da perna? Dentro da perna. A lâmina que quebrou sobre o trabalho, ela quebrou e veio sobre a parte inferior da perna. E ela quebrando, ela ficou, né, sobre a minha perna. E lá foi feito procedimento só de anestesia, né? Foi feito limpeza, mas o que ela tinha que ter feito não fez, né? Pela negligência, né? Deixaram até pedaço da lâmina sobre a minha perna. Por 1 ano e meio, Antônio sofreu com incômodos e dores, mas achou que era sequela do acidente. Eu estava passando por uma dor muscular, né, por causa da cicatriz, ou assim, até mesmo assim, o afeto pela cicatriz que eu tive, né, uma dor muscular, né, assim, eu sentia muito incômodo, assim, mas era no corpo meu, febre, vestígios, eu sentia bastante, mas não sabia de onde vinha. Então, por esse procedimento, né, que foi feito, largou essa lâmina, eu senti assim, muito assim, choque, né, sobre a cicatriz, né, eu pensei que era uma sequela muscular, né, algo assim. Durante todo esse tempo, o Antônio nem imaginava que tinha sido deixada parte de uma lâmina em sua perna, mas as dores se intensificaram e ele procurou atendimento na UPA em Patos de Minas. Foi feito o raio-x, né, esse raio-x constou que havia um pedaço de metal sobre o meu corpo, que é o corpo estranho, né? Então, aí eu imediatamente procurei o cirurgião para ver o que eu poderia fazer. O Antônio foi encaminhado à Santa Casa e poucos dias depois foi realizada a cirurgia para a remoção da lâmina, que mede pouco mais de 5 centímetros. Eu fiquei muito chocado, porque, assim, fiquei chocado, ao mesmo tempo eu fiquei 2 noites sem dormir.
Porque eu não sabia que eu trabalhava durante esses meses todos com a lâmina na minha perna, sentindo dor, até inclusive mesmo eu ia calçar um sapato, um tênis, né? Não dava conta. Eles disseram muito assim que eu poderia, assim, pela negligência, né? Eu deveria ter dado uma hemorragia, né? Ou então, né? Uma infecção grave, né? Poderia ter acontecido comigo, ou até a perca, né? De um membro, né? Então, de lá para cá, o metal não era aqueles que dissolvia, é o metal aço. E esse metal, se tivesse desfeito, poderia ter corrido pela minhas veias sanguíneas, né, as artérias sanguíneas, alguma coisa assim, eu poder até vir a óbito, né? O Antônio faz um desabafo sobre os atendimentos recebidos em Serra do Salitre. Eu acho que eles não estão preparados para fazer esse tipo de procedimento com os pacientes que passam por lá. Negligência muito ruim mesmo que aconteceu comigo. Eu acho que, assim, não foi certo. O meu psicológico não vai recuperar por ter passado por isso. Porque foi muito grave mesmo. E a diretoria técnica do Hospital Municipal Dr. Gilberto Pereira Miranda, do município de Serra do Salitre, se pronunciou sobre o caso do seu Antônio. E a gente vai trazer aqui a resposta do hospital também. Danilo, põe na tela. Na nota, a diretoria técnica do Hospital Municipal de Serra do Salitre disse que na época do atendimento, em janeiro de 2025, o Antônio informou do ferimento na perna, mas não disse que havia entrado qualquer objeto durante o acidente de trabalho. Por isso foram realizados cuidados com o ferimento, como uma sutura simples. A diretoria técnica reafirmou que o Antônio não tinha indicação para a realização de radiografia, pois o acidente envolvia perfuração e não penetração de corpo estranho. Disse também que o Antônio não voltou a procurar atendimento médico na unidade hospitalar para reavaliação do ferimento ou com queixa de novos sintomas. Olha, a gente tem que entender que esse tipo de caso não pode acontecer, né? Não pode. Isso é um negócio, assim, é a mesma coisa daquele caso lá de João Pinheiro, que esqueceram uma pinça no abdômen de um cidadão, e esse cidadão acabou vindo a óbito depois por isso, porque teve que fazer uma outra cirurgia, veio uma sepsemia, e ele acabou morrendo em consequência dessa segunda cirurgia, e que foi contaminado por uma bactéria, e etc. e tal, enfim. Mas se não tivesse acontecido de esquecer, né, essa pinça lá dentro, ele não precisaria fazer uma segunda cirurgia, uma segunda intervenção, e ele poderia estar aí vivo hoje. Esse caso aí do seu Antônio também é a mesma coisa, né? Não pode. Como é que, sabe, que costura a perna de alguém, como é que trata de alguém sem fazer um exame? Porque isso antigamente acontecia muito. Por quê? Porque não tinha aparelho de raio-x, nem aparelho de raio-x não tinha. Não existia por aqui um hospital que tinha um aparelho de raio-x. Nossa, aquele hospital ali é de última geração, tem um aparelho de raio-x. Eu lembro disso. Não sou tão velho assim, mas eu lembro disso. Aliás, estou ficando meio velhinho. Mas eu lembro, sabe, dessa falta de equipamento que tinha nos hospitais aqui da nossa região. Agora não. Sabe, em qualquer postinho médico tem um aparelho de raio-x. Num hospital desse lá é obrigado a ter um aparelho de raio-x, pelo menos. Né? Tira uma radiografia, se tem alguma coisa, precisa de um exame, mas aí traz para Patos, vem fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, seja lá o que for. Mas é um absurdo, em pleno século XXI, a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Dá para ficar assustado, porque isso nada mais é, na minha opinião, que falta de interesse por fazer um serviço bem feito, prestar um serviço de acordo com a regra
de acordo com a ética no serviço público de saúde. Né? Então, isso é inadmissível. Inadmissível, a gente tem que entender isso aí. Olha, se tem uma escolha financeira inteligente, hoje ela passa pelo Sicoob Credicopa. Lá cada atendimento é feito com atenção, escuta e orientação. Mas é orientação de verdade, viu? Sem pressa, sem complicação. São soluções pensadas para facilitar o seu dia a dia. Crédito com condições especiais, investimentos acessíveis e um suporte próximo que funciona. Mais do que serviços financeiros, o Sicoob Credicopa oferece um relacionamento baseado em confiança e pertencimento. É gente cuidando de gente com um modelo cooperativo que valoriza cada associado. E com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo com rapidez e segurança onde você estiver. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira. O roubo de uma mercearia terminou com 2 irmãos presos ontem em Patos de Minas. A orientação ou a operação ainda resultou na apreensão de drogas, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta furtada. A repórter Ana Laura tem as informações. E o Danilo põe ali na tela, pode rodar. A Polícia Militar foi acionada por uma ocorrência de assalto na manhã dessa terça-feira no bairro Nova Floresta. Viemos aqui conversar com o Tenente Reis para explicar melhor a situação. Tenente Reis, como que foi a sua ocorrência? Então, a Polícia Militar foi acionada ontem, na parte da manhã, para atender uma ocorrência lá no comércio, né, no bairro Nova Floresta, informando que estava acontecendo um assalto ali naquele estabelecimento. Então, as equipes deslocaram até o local e, em contato com testemunhas e com as vítimas, né, constatou-se que a situação se deu da seguinte forma, né? 2 indivíduos chegaram em motocicleta, abordaram o proprietário do imóvel, mediante ameaça, eles exibiram uma arma na cintura, né, uma suposta arma, depois posteriormente foi verificado que se tratava de um simulacro, e arrancou um cordão de ouro, né, do pescoço dessa vítima, um senhor de 74 anos, e abordou também um cliente que estava ali no estabelecimento, né, e mediante ameaça também, exigiu que ele entregasse sua carteira de bolso. No interior dessa carteira, segundo ele, havia R$200 em dinheiro. Então, as equipes policiais, então, através das informações repassadas pelas testemunhas, né, das características, as vestes desses autores, informaram, assim, a aparência não foi possível, porque eles estavam o tempo todo com capacete. Então, através dessas informações, os militares levantaram imagens de câmeras de vigilância existentes nas ruas, nos logradouros ali próximo, e conseguiram, né, visualizar esses indivíduos em uma motocicleta. Através da identificação dessa motocicleta, foi possível identificar o proprietário. Então, as equipes deslocaram até o endereço dele, em um condomínio lá no bairro Alto da Serra, e quando chegaram no local, já depararam com essa motocicleta estacionada na vaga do apartamento, né, desse autor. E outra motocicleta que havia sido furtada em uma data anterior. Então, os militares foram até o apartamento, né, demorou um pouquinho até que a porta fosse aberta, uma mulher abriu Quando eles chegaram e acionaram na porta do apartamento, eles já escutaram o barulho de pessoas correndo no interior do apartamento. Minutos depois, uma mulher abriu a porta e quando eles entraram, eles já localizaram as vestes, né, as mesmas utilizadas, né, pelos autores ali no chão da sala. E perceberam, né, que a mulher falou que estava sozinha, mas eles notaram que havia uma coberta na janela, indicando que eles haviam fugido pela janela. Era o segundo andar, né, eles utilizaram ali a coberta como forma de apoio e fugiram. Os militares fizeram as diligências ali próximos e localizou esses dois autores em um apartamento vizinho, no térreo. Constataram então que se tratava de 2 irmãos, os quais foram presos em flagrante, né, por esse crime do roubo. E durante as buscas, né, a busca pessoal e a revista no interior do apartamento deles também, foi localizada uma certa quantia em dinheiro, um pouco mais de R$4.000, porções de drogas, substâncias semelhantes análogas à maconha e a haxixe.
bem como balança, né, de microprecisão, indicando ali a prática do crime de tráfico de drogas. Então, diante disso, eles foram conduzidos à delegacia, o material apreendido e as motocicletas, ambas, né, foram recolhidas, uma pela prática do roubo e a outra por ter sido um veículo produto de crime, de furto. O material roubado, o cordão de ouro, foi recuperado também? Não, o material, esse cordão de ouro, infelizmente, não foi recuperado. Muito bem, parabéns aí, Tenente Reis. É isso aí, mais uma enxadada e algumas minhocas, né? Arrancadas aí pela Polícia Militar. É isso aí, não perde viagem. Polícia Militar não perde viagem, né? E em tempo recorde, é rápido, resolve essas coisas e acaba logo com a história. Agora é hora de falar com meu amigo Jefferson. Beleza, Gui? Ô Jefferson, sim. Promoção, Jefferson. Tá chegando. Eu queria comprar hoje. Ele falou, não, só sexta-feira. Ô Gui, e todo mundo quer comprar antes, sabe? Porque quando a gente solta já... Claro, quem chega primeiro... Solta já os avisos, os anúncios, vou te falar, o povo fica doido. Quem chega primeiro... Bebe água limpa. Exatamente. Não, mas lá vai ter muita coisa. Quem até chegar por hoje vai ter muita coisa também. Eu já vi umas 3 coisas que você trouxe aqui que eu já falei com você. Eu quero um desse, quero um daquele outro, quero um... Porque na promoção eu compro. Só que tem um detalhe, né, Gui? Você vai conseguir até você chegar mais tarde um pouquinho, porque tem muitos pares. É mesmo? Não é só pares assim picados, não. E tem os números, todos tem os todas as números. numerações. Não tem aquele negócio, não tem nada no 40. Não, tem muita coisa no 40. Muito numerações grandes, 43, 44, tem muitas coisas. Muito bem. Para homem e para mulher? Para homem e para mulher e para criança. E para criança também. Muito bem. Então conta aí, vai lá. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Aviso importante para vocês. Sexta-feira, dia 10, a partir das 8 horas, começa a nossa grande liquidação de inverno, Propé Calçados, produtos com descontos de até 70%. E hoje eu trouxe para vocês algumas opções que vocês vão amar. Vamos começar com a linha feminina. Sapato Usaflex, se poder focar para mim aqui. Sapato Usaflex em couro, ortopédico, social, de R$ 349 por R$ 149,90. De R$ 349 por R$ 149, um descontaço. E parcelamos para vocês esse lindo sapato em até 5 vezes. Ofertaço para vocês, mulheres que gostam da linha Usaflex ortopédico. Aqui, esse aqui, ortopédico também da Picadilly. Aquele sapato Anabela de conforto. De R$ 179 por R$ 79,90. De R$ 179, pessoal, por R$ 79,90. Descontaço e macio. Olha que lindo esse sapato. Salto Anabela, confortável. Temos aqui 2 opções da Picadilly também, linha ortopédica, tamancos, super macios, super confortáveis. Tem esse preto de dedo e tem esse, né, o slip sem o dedo, de R$ 179 por R$ 79,90. De R$ 179 por R$ 79,90. E atenção, pessoal, o R$ 79,90 a gente parcela para você em 5 vezes de R$ 15,90. Damos o desconto para vocês e parcelamos em até 5 vezes. Temos aqui, vamos falar aqui da Usaflex também. Sandália Usaflex ortopédica, essa que tem um elástico aqui na parte superior, né, para ajustar mais seu peito-pé, toda macia, confortável, a palmilha aqui super macia, tá na liquida também, de R$ 229 por apenas R$ 99,90. De R$ 229 por R$ 99,90 ou 5 vezes de R$ 19,90. Descontaço para vocês. E por último aqui na linha feminina que eu trouxe para vocês, esse aqui disponível nessa cor, no branco off e também no preto. Apenas 5 vezes de R$ 13,90, apenas R$ 69,50 na liquidação de inverno Propé Calçados. Linha feminina, pessoal, vai ter muita coisa. Isso é só um pouquinho para vocês sentirem o gosto. Vamos falar de linha masculina. Tênis Mizuno, originais, de R$ 499 por R$ 299. Esse aqui é o masculino. Repetindo para vocês gravarem bem na cabeça. De R$ 499 por R$ 299. Olha aqui, pessoal, o conforto desse tênis. Ele é todo em EVA, ele é um tênis próprio para você caminhar, para você correr, né? Para você trabalhar no seu dia a dia aí. Muito conforto, para você passear, soladão derrapante, emborrachado, de R$ 499 por R$ 299. Sapatênis masculino, esse aqui Ferricelli em couro, sapatênis em couro. Disponível na cor marrom, preto e também no cinza.
cadastro em elástico de 339 por 179,90. De 339 por 179,90 de marca Ferrichelli, olha que lindo. Muitas opções de numerações para vocês. E por último aqui, quem gosta de botina em couro, também forrada em couro, tem zíper lateral aqui, de 399 por 199. A gente está falando de um produto muito bem acabado, um produto de couro legítimo, pessoal. De 399 por 199, parcelando para vocês até 5 vezes. Gui, isso é só um pouco do que vai ter na nossa Liquida. São vários produtos, várias opções de modelos, de cores. Então, você não pode perder que começa sexta-feira a nossa grande liquidação de inverno para o Pé Calçados, a partir das 8 horas, nas 3 lojas. 3 endereços. Rua dos Caetés, 859 no Bairro Alvorada, Avenida Brasil, 1329 no Bairro Brasil e Rua Padre Caldeira, 190, próximo ao Mercado Municipal, ali no centro da cidade. Não se esqueça, pessoal, a nossa Liquida começa sexta-feira, dia 10, em todas as lojas a partir das 8 horas. E a liquidação não é só você comprar à vista. A liquidação você vai parcelar aqui, ó, em até 5 vezes no crediário e pode parcelar também nos cartões de crédito. Sexta-feira temos encontro marcado, liquidação de inverno para o Pé Calçados, dia 10. A liquidação também, o que está em liquidação, você divide em 5 vezes? Exemplo, vou exemplificar para o telespectador. Esse tamanco aqui, de 179 por 79. Os 79 a gente vai passar para você em 5 vezes de R$15,90. Ah, então vou comprar os 5 que eu falei, ué. Compra os 5 pares. Você quer um sapatênis, um tênis para sua esposa, um sapato social, um sapato de couro. E pronto. Gui, com R$500 você vai comprar sapato, você Tô ficar até 5... pensando numa botina, porque eu gosto de uma botina. Pra você ver, olha um sapatinho aqui que tem lindo. Obrigado, Gui. Abraço, pessoal. Até mais. Olha, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma ação conjunta ontem e hoje cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação resultou na prisão de 2 mulheres suspeitas de um homicídio registrado aqui em Patos de Minas. Sobre isso, o repórter Luiz César está lá na Delegacia Regional ao vivo e tem mais detalhes. De Luiz para Luiz, aí na delegacia, Luizes, boa tarde para vocês. Boa tarde, Gui, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Agora, os Luizes, né, que tomam conta aqui do programa Gui Boaventura, e a gente falando sobre isso, né, essa operação Latrodecto, conhecida também como Viúva Negra, nome a qual o Luiz Valdo colocou aí nesta operação, Gui, operação essa que foi para prender aí, né, essas 2 suspeitas de praticarem esse crime contra o Lindomar, um crime que chocou muito o Patos de Minas, chamou muita atenção da forma como ele foi planejado, 1 mês de planejamento desse crime, a forma como ele foi executado pela namorada do Lindomar, né, em relação a todo esse crime, e as 2, né, tanto ela, a namorada, quanto a amiga que também teve participação, as 2 foram presas. O delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, aqui para falar sobre isso para a gente. Doutor, começou ontem, claro que essa investigação já foi encerrada, né? O inquérito só já repassou ele, mas faltava aí esses mandados de prisão a serem expedidos. Como é que foi o trabalho de vocês, juntamente com o apoio da Polícia Militar, para prender aí essas 2 suspeitas? Boa tarde. Bem, a Polícia Civil e a Polícia Militar tomaram conhecimento então, dos mandados de prisão e juntamente foram buscar então essas 2 pessoas, 2 mulheres que teriam feito esse crime bárbaro. E por conta disso fomos até a área do Leal, onde onde fomos lá para tentar prender uma das autoras, a partícipe, né? E não conseguimos encontrá-la numa outra residência aqui dentro da cidade de Patos de Minas e ela foi presa. A Polícia Militar já tinha prendido a primeira, que também estava com mandado de prisão expedido, que é a autora direta, né, que realmente matou a vítima lá nas proximidades dessa ponte. E agora as 2 estão presas, sendo encaminhadas ao presídio local, onde recebem as mulheres que são presas por conta de mandado de prisão. Doutor, esse crime chocou muito, né? Porque a vítima teria prometido a essa namorada aí vários bens, dinheiro, fazenda, enfim, mas não tinha nada disso, era apenas promessas, não se passava de promessas aí que a vítima fazia.
o que não justifica o que fez a namorada, né, que devido a promessas infundadas, resolveu matar aí o namorado Lindomar, que chegou a ficar um mês desaparecido em Patos de Minas até o encontro de vocês. Qual que foi o norte que fez o senhor aí, quando encontraram o corpo dele, já mais de 30 dias, em estado avançado de decomposição, não tinha, né, como descobrir ali, o clonazepam no corpo, mas qual que foi o norte ali que fez com que a Polícia Civil identificasse essas duas mulheres aí como suspeita e que a prática do crime foi devido a essa questão de mentiras por parte dele, de promessas para namorar? Bem, tirocínio, né? Logicamente que o grande arquiteto do universo, que é Deus, faz com que a gente tenha essa capacidade de interpretar o que está acontecendo. Nós tivemos também informações vindas de familiares da vítima. Todo esse arcabouço foi necessário para que pudéssemos, então, chegar nessa autoria. Na autoria tanto da autora direta, né, que realmente deu o clonazepam e depois afogou ou colocou a cabeça da vítima dentro da água para que ela morresse, e também da outra autora, né, da partícipe do crime, que foi aquela que instigou a autora direta, falando para ela que o melhor para ela matar essa vítima seria inicialmente dar-lhe um pouco desse remédio, ou uma quantidade grande desse remédio, para que ela então ficasse mais frágil e aí fosse mais fácil de matar. Por isso o nome da Operação Viúva Negra, né? É uma aranha que ela mata o seu parceiro, né, e faz com que isso aí fique, ele deixa o corpo em qualquer lugar. Doutor, e até falando disso, a amiga, né, a participação da amiga, né, nisso tudo foi apenas em instigar, né? Um momento em que as duas se uniram, a namorada e essa amiga. A namorada contou tudo para a amiga o que estava acontecendo e falou, olha, quero matar ele, queria fazer alguma coisa. E a amiga apenas deu essa ideia, falou, olha, faz isso que é bom. Ela não ajudou naquele momento do ato em si, não, mas apenas deu a ideia. Exato, ela deu a ideia, né, na verdade, ela instigou, ela reforçou e deu elementos mais claros, né, tanto provavelmente psíquicos, como também a questão do próprio remédio, né, falando que já tinha acontecido isso com o ex-namorado e que ela poderia, então, a autora direta poderia fazer e tentar agora para dar certo. Então, agora, nesse caso específico, a autora direta, com essa instigação da amiga, que fica como partido desse crime, fez o ato e a amiga responde como se tivesse também feito o ato, logicamente, como partícipe, ou seja, não fez o núcleo do tipo, né, do tipo penal, mas auxiliou para que o fato viesse a ser consumado. As duas, no momento das prisões, ficaram em silêncio, já tinha falado, claro, muito nas oitivas a qual o senhor realizava, mas no momento das prisões elas se defenderam de alguma forma, mostraram algum tipo de arrependimento ou optaram pelo silêncio? Bem, a autora direta, né, ela já tinha falado nas OVMs, nas oitivas virtuais móveis que nós fizemos, que não tinha arrependimento do que fez, né, que tinha feito daquele jeito porque ele teria sido enganada, porque ele teria prometido esses bens para ela, mas isso não justifica de forma alguma, né, ceifar a vida de alguém por uma situação tão torpe disso. Então o crime, na verdade, virou um homicídio com 3 qualificadoras, né, motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima, meio cruel. Então tudo isso aí vai ser considerado, com certeza, pelo Poder Judiciário e ao final, caso assim seja o posicionamento do Poder Judiciário, é o Tribunal do Júri que vai decidir sobre a questão da ação realizada por ambas as mulheres. E o doutor Luiz Mauro está à sua escuta, algum questionamento a ser feito para ele? Agradecer ao doutor Luiz Mauro aí por sempre ter essa gentileza conosco aqui, aí participar sempre aqui do nosso programa. Agora tem um outro detalhe nesse crime aí, doutor, que me chama a atenção, e eu acho que isso deve ser levado também lá para informação do júri, no julgamento e etc., que é a convicção que essa mulher, ou que essas duas tiveram para matar esse daí. Planejaram o crime com uma convicção de que queria matar mesmo, sem arrependimento ainda depois essa declaração aí, mas isso deve pesar bastante lá no tribunal, né, doutor? Eu acredito que sim, né? Nós temos aí oitivas, como eu falei, em vídeo, gravadas. Numa das partes, a autora direta fala que levou a vítima para o local já com esse pensamento lógico de matá-la. E em determinado ponto, o autor ainda olha para o rio, né, para o córrego, e comenta, nossa, como esse córrego deve estar frio.
e a autora direta apenas diz que dá apenas uma risadinha. Então mostra que o rio não estava tão frio quanto a mente da autora principal no momento que comete esse crime. Por isso, esse nome dessa operação da frieza, né, feito pelas autoras que buscaram de qualquer jeito matar essa vítima pelo simples fato dela não cumprir com uma promessa que já desde o início já era claro e evidente que ela não tinha condições de cumprir. É mais um trabalho aí da sua delegacia, né, de eficiência da sua delegacia, mais um trabalho exitoso aí, né, porque um crime desse não pode ficar sem punição, não podia ficar sem a descoberta de autoria, não podia ficar sem ser levado aí à justiça. Graças a esse trabalho aí, a sociedade fica saciada com essas informações aí de que o processo vai andar, o julgamento vai acontecer e essas pessoas terão a punição que merecem, né, doutor? Obrigado pela sua participação aqui. Muito bem, está aí então, né, a participação do doutor Luiz Mauro Sampaio com o Luiz César, o nosso repórter. Vai tirar ou renovar a sua CNH? Então preste atenção nesta informação importante para você. Com a nova regra de trânsito, o exame toxicológico agora é obrigatório também para a primeira habilitação. Além das categorias C, D e E, ou seja, se você está dando entrada na sua CNH, vai renovar esse exame, faz parte do processo. E para não ter dor de cabeça, nem atrasar a sua documentação, o ideal é resolver isso com quem oferece segurança, agilidade e confiança. No Unilab, você faz o seu exame toxicológico com resultado rápido, atendimento humanizado e toda a orientação necessária para facilitar o seu processo. Não deixe para a última hora, organize a sua documentação e faça o seu exame com tranquilidade. Entre em contato, o WhatsApp está aí na tela, o telefone também está aí na tela, você liga ou manda mensagem, marca logo o seu exame. E aí você vai ficar tranquilo. Unilab, o nosso laboratório. Após cerca de 6 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Patos de Minas condenou Diego Maurício Gonçalves pela tentativa de homicídio contra Romero Moreira de Araújo. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, no dia 19 de dezembro do ano passado. Diego, que era réu primário, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto. E a história está aqui para você. Na tela, Danilo. Após cerca de 6 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Patos de Minas condenou Diego Maurício Gonçalves a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto pela tentativa de homicídio contra Romero Moreira de Araújo, de 51 anos. O crime aconteceu no dia 19 de dezembro de 2025, no bairro Novo Horizonte. Segundo a denúncia do Ministério Público, Diego invadiu a casa da vítima armado com uma faca e tentou matá-lo. Romero conseguiu reagir utilizando uma cadeira para se defender. Durante a luta, a faca chegou a entortar e nenhum dos golpes atingiu a vítima, fator que evitou consequências ainda mais graves. Após a tentativa frustrada, o agressor ainda perseguiu Romero para fora da residência, fazendo ameaças de morte até ser contido pela polícia militar. Na dosimetria da pena, o juiz fixou a condenação em 4 anos e 8 meses de reclusão. Entre os fatores considerados para a pena aplicada estão o fato de Diego ser réu primário e de a vítima não ter sido atingida por nenhum dos golpes de faca durante a ação. Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido que houve sim a tentativa de homicídio. Até a data do julgamento, o condenado permanecia preso em regime fechado no presídio Sebastião Satiro. E agora, com o resultado da sentença, a execução da pena passa a ser em regime semiaberto. Como o Patos de Minas não possui estabelecimento destinado a esse tipo de regime, caberá à Vara de Execuções Penais definir a forma de cumprimento da pena. Entre as possibilidades está a expedição do alvará de soltura
com monitoramento por tornozeleira eletrônica, caso seja esse o entendimento da Justiça. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Muito bem, dona Débora. Da César o que é de César, né? Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. No final de 2007, eu me formei como dentista na Universidade Federal de Uberlândia. Já se foram 19 anos. E desses 19 anos, já se foram mais de 30 mil pacientes atendidos. Nos últimos 11 anos, eu atuo na Medic Mais, como dentista e como diretor administrativo. Hoje, fazemos um trabalho para acessibilizar a saúde e acesso a tratamentos mais caros, assim como o implante dentário, utilizando equipamentos e tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, conseguindo acessibilizar um tratamento de qualidade aos nossos pacientes. Se você deseja realizar os seus implantes dentários, eu vou fazer uma condição ainda mais acessível para 10 pacientes. Talvez essa seja a oportunidade que você está esperando. É só agendar comigo, Dr. Thiago Alves, aqui na Medic Mais em Patos de Minas, e eu já estou te esperando. Até lá! Um estudante de 13 anos foi encaminhado à delegacia após ser flagrado com um canivete em uma escola estadual aqui de Patos de Minas. Essa ocorrência foi registrada após a própria mãe do adolescente alertar a direção da instituição. Na tela. A Polícia Militar compareceu a uma escola estadual que fica no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas, após a informação de que um aluno estava com um canivete no bolso. Quem repassou essa própria informação para os diretores da escola foi a própria mãe do aluno, que, segundo ela, se viu desesperada, já que o aluno, o filho dela, teve uma briga com outra aluna, e aí ela percebeu de que o filho estava levando ali esse canivete para a escola. Desesperada com a situação, ela entrou em contato com a direção da escola e informou a situação para eles, de que o seu filho estava com um canivete e entrando com esse canivete na escola. No momento em que a mãe informou aos diretores, apenas um professor do sexo masculino estava na escola e ele foi orientado pelos diretores para que abordasse o aluno e solicitasse então esse canivete. Assim que o professor abordou o aluno e informou sobre a situação, de que a mãe havia informado do canivete, o aluno não hesitou, tirou o canivete do bolso, entregou ao professor referente a isso. Segundo a mãe, relatou tudo isso para a escola porque tinha medo do que podia acontecer, já que, segundo ela, o filho dela sofre de transtorno opositivo desafiador, TOD, e também de TDAH, que é o transtorno do espectro autista, transtorno de conduta e bipolaridade. Ela ainda relatou que ele sofre de questões de agressividades que acontecem muitas do nada, de relação espontâneas dele, e que isso poderia ocasionar um problema ainda maior e grave na escola. Então, por isso, ela se preocupou e relatou isso à direção da escola. O menor, o jovem de 13 anos, foi apreendido, o canivete dele foi recuperado, retirado aí da mão dele, e a Polícia Militar recolheu esse canivete juntamente com a mãe. O menor aí apreendido foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Hora de falar para você da Minas Ciclo Benefícios. Põe na tela, pode rodar. A vida acontece em ciclos e em cada fase dela existe algo que faz toda a diferença. Cuidado! Crescer também é precisar de apoio. A Minas Ciclo acredita que proteção vai muito além dos momentos difíceis. É estar presente no dia a dia, trazendo mais tranquilidade para as famílias. Planejamento também é cuidado. Por isso, oferecemos benefícios que acompanham você em todos os ciclos da vida. Benefício assistencial Minas Ciclo. E quando os imprevistos aparecem, o benefício assistencial ajuda a trazer mais segurança financeira para quem você ama. Minas Ciclo Benefícios. Presente em todos os ciclos da vida. Minas Ciclo. Cuidado, apoio e tranquilidade para sua família seguir em frente. E agora vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos de Patos de Minas, a deputado federal e a deputada estadual. Cada um, conforme o combinado, cada um tem 15 minutos de entrevista. Aqui comigo hoje, o pré-candidato a deputado estadual, William de Campos, do MDB. Antes de iniciarmos essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, eu queria cumprimentar o vereador,
vereador e pré-candidato, e agradecê-lo por ter atendido o nosso convite para participar aqui conosco, viu, vereador? Eu que agradeço pelo convite. É uma forma da gente expressar, né, o nosso trabalho, mostrar o que a gente está querendo fazer no estado de Minas Gerais, o que a gente já fez aqui em Patos. E eu te agradeço muito, que você me ajudou muito na campanha passada. E você sabe como é difícil, né, ter parceiros bons, né? E assim, de coração mesmo, é uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa, William. Vamos lá. Eu gostaria de saber se o senhor declara ter o conhecimento da legislação eleitoral vigente e das regras aplicáveis a esse período eleitoral. Sim, declaro que sim. E o senhor está ciente de que todas as declarações feitas durante essa entrevista são de sua exclusiva e inteira responsabilidade? Sim, Gui. Muito bem. Dito isso, pode disparar o relógio. Vamos lá com o nosso bate-papo com o pré-candidato William de Campos, do MDB. Eu vou te chamar de vereador, né? Porque vereador o senhor é. E é pré-candidato. Mas pré-candidato fica muito, muito longo essa expressão. Então, vereador, eu queria que o senhor se apresentasse aí, já que o senhor está num novo período, numa nova caminhada, que o senhor se apresentasse para o nosso telespectador, que o senhor falasse do senhor. Para quem não me conhece, meu nome é William Campos, né? Sou vereador de segundo mandato aqui em Patos de Minas. Sou casado, tenho 3 filhos, o Davi, a Ana Júlia, o Matheus. E venho na vida pública há muitos anos, né? Fui presidente do bairro Jardim Esperança por vários mandatos, e que me colocou na política. Hoje eu sou vereador para representar as comunidades carentes de Patos, né? Lá eu fiz vários projetos, um principal que é a horta comunitária, que leva, né, alimentação saudável para as famílias carentes, com preço justo, né? Fizemos também o Natal Solidário há mais de 25 anos que a gente faz para as nossas famílias das comunidades. Antes, Gui, de começar o Natal Solidário só no bairro Jardim Esperança, depois que nós fomos eleitos, a gente faz em vários bairros também para levar alegria e um momento de descontração para as crianças. E agora nós estamos com um projeto novo, que é a padaria comunitária. É a primeira padaria comunitária de Patos de Minas. O projeto já está quase tudo pronto, através do meu parceiro, Pastor Sebastião. E, se Deus quiser, a padaria vai vir para somar, né, com o trabalho nas comunidades. E o principal, Gui, é levar dignidade para as comunidades. O senhor já está respondendo uma das perguntas que eu teria aqui para o senhor, que é o que te credencia a pleitear uma vaga de candidato a deputado, porque o senhor ainda é de candidato a deputado estadual. Essas lutas todas que eu falei aqui agora, padaria, mais horta comunitária, mais projeto social, é tudo buscando tirar os jovens das drogas e prostituição. Eu vi e cresci dentro da comunidade, eu sei a dificuldade das crianças arrumar o seu primeiro emprego. Então a padaria, ela vai vir, Gui, para ensinar a profissão de padeiro para esses jovens, que é uma profissão que está em crescimento, está em falta no mercado, né? E que vai ingressar esse jovem no mercado de trabalho. Além disso, Gui, isso é o que eu venho fazendo. O que eu quero, né, para o futuro em Minas Gerais. Eu quero buscar, Gui, trabalho que vai trazer mais dignidade para as famílias que não têm moradia. Essa é uma coisa que me incomoda muito, porque na minha infância, quando nós viemos para Patos de João Pinheiro, a gente morou numa casa, Gui, pequena, né, de 3 cômodos, e dormia eu mais 3 irmãos num colchão no chão, né, um colchão de casal no chão, dormia um para baixo e um para cima. E assim, é muita dificuldade, né? Você tem que escolher de pagar talão ou pagar o aluguel, que é justo que o cara que aluga também recebeu o seu aluguel. E eu vejo que o governo do estado fez muito pouco. E assim, Patos mesmo está com déficit acima de 15 mil famílias aguardando uma primeira moradia. E nós estamos construindo 153 casas. É até irrisório, sabe? Então, vereador, quais são o senhor já entrou numa área aí que eu acho que é bom o senhor mostrar que tem conhecimento disso. Quais são as carências principais de Patos de Minas e da nossa região? O senhor não vai ser candidato, o senhor é pré-candidato não só por Patos de Minas, mas não só por Patos de Minas, tem outras. A maior outras carência cidades da região hoje é moradia.
e eu vou lutar por todas as regiões, todas as cidades que eu já passei, que são muitas, que estão me apoiando nessa caminhada, a maior dificuldade é moradia. A segunda maior, Gui, cara, é Santa Casa com ortopedia, Gui. Ortopedia que atende 18 municípios aqui em Patos de Minas, o regional não suporta, a Santa Casa muito menos, as famílias ficam lá 1 mês, 2 meses, 3 meses aguardando uma vaga para fazer uma cirurgia de ortopedia. É desumano, né? Você pode entrar com o processo do Ministério Público, você pode entrar com a OAB, né, pedindo para ser feito particular, mas é demorado, então as famílias sofrem muito. E eu vi que, infelizmente, os políticos não teve um olhar para isso. Não teve um olhar para isso. E outra pauta que eu quero lutar muito, que eu sou servidor municipal e eu vejo que o servidor estadual foi muito, muito avacalhado. Foi muito, como é que se fala? Foi muito desrespeitado pelo governo de Minas. E eu vi que tem poucas pessoas que lutou por isso, pelo servidor. Em que sentido, vereador? Vou te falar dos policiais. O governador mandou o projeto de 40% para os policiais, né? E aí depois ele mesmo mandou o projeto, fez o compromisso com os policiais, mandou para a Assembleia, foi aprovado, voltou para ele vetou. Ele vetou uma coisa que ele falou que ia dar, o governador falou que ia dar. Então, assim, parece que ficou falta dignidade, falta respeito com a classe, né? O salário do governo do estado não foi o mesmo salário do governo federal. Ficou abaixo do governo federal. Ele deu só a inflação. Então, se toda vez for assim, o salário vai desfazendo, entendeu? Então, falta respeito com o servidor estadual, né? Eu venho cobrando aqui, como eu sou municipal, eu cobro do município. Mas, Deus abençoar, nós vamos cobrar para o estado inteiro. E cobrar, Gui, se tiver da voadora, nós vamos dar voadora. Se tiver de xingar, nós vamos xingar. Se tiver de bater de frente com o governador, nós vamos bater de frente, né? Nós não vamos ser omissos. Então, essas pautas, ortopedia, moradia, servidor municipal, estadual, vai poder contar comigo 100%. Porque eu sei aonde a dor e o calo aperta, né? Quando você não tem um salário digno, você não dá conta de dar uma dignidade para os seus familiares. Você não consegue dar uma dignidade ali para a sua família, para os seus filhos, para conviver, Falando né? de infraestrutura, e a gente falou aí o senhor falou de casa, né? Falando das necessidades, o senhor falou aí da construção de casas. O senhor sabe que isso não depende do Estado, isso depende do governo federal, fora da sua seara. Não, mas o governo estadual tem a Ascoab, que é um projeto que já construiu casas aqui no Sebastião Morim, né? E tem outros projetos também. Quando tinha dinheiro, né? Tem outros projetos também. Eu vejo, ele investiu 170 milhões de reais em moradias, de 2023 até 2026, Gui. E não chegou aqui para a nossa região. Por que não chegou aqui para a nossa região? Onde é que foi para essas moradias? Será que a região aqui não precisava? O que aconteceu? Não teve não teve como trazer, né, para cá? O governo do estado tem os programas habitacional, ela faz junto com o governo federal e tem o dela separado através da Ascoab, que já construiu muitas casas aqui. Falta empenho. E falta também, Gui, eu pergunto, mas como é que você vai fazer isso? Cara, tem um orçamento. O orçamento chega para os deputados. O deputado pode alterar o orçamento. Ele pode alterar o orçamento. Se o orçamento veio para fazer X casa, nós queremos alterar o orçamento para fazer 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Sabe por que nós queremos? Porque eu sinto na pele a dificuldade de todo mundo que paga aluguel. Eu já morei em casa, Gui, que a gente teve que arrastar os móveis, porque quando chovia, goteirava. E era casa de aluguel. Por quê? Porque minha mãe só tinha condição de pagar aquele aluguel barato. Não tinha condição de pagar mais. E tem muita gente lá, Gui, que não tem essa sensibilidade, porque não passou por isso. O senhor é pré-candidato para receber o carimbo de candidato aí, o senhor deve estar lutando por aliança política, ou o senhor pretende buscar votos só em Patos de Minas? Ou... Não, Gui, o cara que fala que depende só do voto de Patos, ele já nasceu, como se diz, morto. Por quê? Porque quando você entra para deputado, você tem que representar o estado inteiro, então você tem que buscar voto no estado inteiro, ué. Você tem que buscar voto do mesmo jeito que outros candidatos vão vir buscar voto em Patos. Isso é normal. Para isso, o senhor tem que fazer alianças políticas. E essas alianças interessam, com certeza, claro, para o eleitor
que vai declinar o seu voto aqui em Patos de Minas. Ô Gui, ninguém faz nada sozinho. É que nem na minha campanha de vereador. O seu apoio foi muito importante para mim. Para mim estar aqui hoje, para mim pleitear uma vaga a deputado estadual. Você foi meu parceiro, né? E dessa forma a gente busca outros parceiros em várias cidades. Eu estou rodando mais de 60 cidades que estão fechadas com a gente. Mais de 60 cidades. Isso eu não estou falando dos... fora as cidades, a gente tem alguns grupos, né, intercalados que vão nos apoiar. Então nós estamos muito bem, graças a Deus. Muito bem, nós já vem fazendo isso há um longo tempo e estou lançando hoje a minha pré-candidatura. Porque até então eu falei para os amigos mais próximos, eu estava trabalhando. Porque quando você põe o nome à disposição, Gui, você tem que ter uma certeza. Eu tenho condição de chegar lá? Até hoje o senhor não tinha falado? Não tinha falado para ninguém, eu me reservei para esse momento aqui, com você. A partir de hoje que eu estou lançando a minha pré-candidatura a deputado estadual. Então, assim, eu estava trabalhando em várias cidades para ver se é viável, para ver se a gente tem condição de chegar mesmo para ganhar a eleição. E nós temos, Gui. Nós temos. Hoje nós temos convicto que nós temos condições de ganhar a eleição. Não só dependendo de Patos, não, que nem eu já te falei. Nós já estamos em mais de 60 municípios. Muito bem. Os seus apoios, o senhor pode declinar os apoios que o senhor já tem hoje, por exemplo, de políticos, não? O apoio, eu posso até abrir alguns, mas é uma questão de estratégia. O senhor se reserva... É uma questão de estratégia, mas mais para frente a gente vai estar assim divulgando os nossos apoios aí, tudo, para todo mundo saber quem caminha com a gente, quem está com o mesmo intuito, quem vai nos representar. Então vamos voltar aqui para o nosso quintal aqui. Isso. Nós estamos vivendo um momento político em Patos de Minas de muito atrito, né, de momentos realmente bastante delicados, eu diria. Como é que o senhor se posiciona politicamente nesse meio que nós estamos vivendo hoje aqui em Patos de Minas? Para não dizer no Brasil, né? O Brasil é muito grande para a gente começar a pensar nisso e discutir isso. Mas aqui dentro do nosso quintal, o senhor convive como nesse momento que nós estamos vivendo politicamente? Gui, eu vejo o seguinte, eu tenho tanto trabalho para fazer, tantas pessoas que me cobram, me questionam várias coisas, que eu não vou perder tempo com brigas, né? Eu não vou fazer isso. A população não merece isso. Então, cara, vai abrir a CPI, eu pus meu nome para o sorteio da CPI. E aí sorteou e eu fiquei de fora. Mas eu vou estar atento, né? Se tem alguma coisa errada, tem que se investigar e punir quem foi que fez. Isso é certo, né? Eu não vou me omitir disso, né? Então foi aberta a CPI e a gente vai estar acompanhando de perto isso aí, né? Agora, briga de cá, de lá, toda briga, Gui, que na minha visão, toda briga, tanto de direita, de esquerda, quem perde é o povo. É o povo que perde. Infelizmente, é o povo que perde. Eu estou focado em ajudar a população mais carente, a que mais sofre, a que tem mais dificuldade. O vereador, apoio em Patos de Minas, apoio político aqui em Patos de Minas. O senhor ainda não tinha declinado a sua pré-candidatura. Declinando agora a sua pré-candidatura, o senhor já tem esse apoio ou sai a caça agora? Não. Aqui em Patos nós já tem alguns vereadores que vão me acompanhar. Nós temos também suplentes que vão nos acompanhar. Nós temos lideranças que vão nos acompanhar. Nós temos uma turma aqui, uma turma do Congado, que a gente começou com um trabalho pequeno aqui dentro de Patos e nós já temos mais de 56 grupos de congados nos apoiando. É uma classe que, infelizmente, não tem apoio do poder político, né? Não tem apoio de ninguém e é uma cultura que está se perdendo, está se acabando. E a galera está se unindo em torno do meu nome. Muito bem. Eu vou deixar o restante do tempo. Nós estamos chegando aí à marca de 14 minutos. Eu vou deixar esse restante do tempo aí para o senhor fazer as suas considerações finais, de acordo com o combinado com todos os pré-candidatos que tiveram aqui, vereador. Isso. Para você que está me vendo da sua casa e que quer, né, ter um cara lá dentro da Assembleia que vai te representar, que vai lutar por você, que vai vestir a camisa, que nem eu falei pro Gui, se precisar da voadora, nós vamos dar voadora. Cara, meu nome vai estar à disposição, certo?
para outras coisas não, mas vocês vão ter um cara aguerrido, que vai lutar pelo servidor, que vai lutar por moradia, que vai lutar pela Santa Casa, principalmente pela ortopedia, porque eu sei que é difícil e sou muito cobrado por isso. E também, cara, o trabalho para tirar os jovens das drogas e da prostituição. Esse trabalho tem que ser feito capacitando esse jovem para o mercado de trabalho, dando condições de trabalho para buscar o primeiro emprego, e nós vamos fazer isso. Então, eu queria contar muito, muito mesmo com vocês. E o seguinte, entre nas minhas redes sociais, William Campos Vereador, vê lá meu trabalho, vê minhas lutas, vê minhas conquistas, né? E vocês vão saber um pouquinho mais de mim. O tempo aqui é muito curto, então vocês vão saber um pouquinho mais de mim. No mais, cara, não existe trabalho, não existe vitória sem trabalho, sem oração, sem Deus, não. Né? Não existe. E é isso que nós estamos buscando. Vai me acompanhando nas redes sociais, que vocês vão ver o nosso trabalho em várias cidades, se Deus quiser. Muito bem. Vereador, obrigado pela deferência aqui com o nosso programa. Realmente o tempo que foi definido é um tempo pequeno, mas nós temos aí pela frente, logo depois do carimbo no seu nome ou no nome de todos aqui, nós vamos abrir mais espaço para os nossos candidatos aqui de Patos de Minas falarem com a população, através de um debate, através de uma entrevista, dentro da legalidade da lei eleitoral, mas nós vamos abrir aí, só pode ficar tranquilo que nós vamos abrir mais espaço aí, mais tempo para a gente também valorizar o que é nosso aqui, mostrar o que é nosso aqui para Patos e para a região. Tá bom? Obrigado pela sua participação aí. Eu agradeço pelo espaço e mando um abraço para todos que estão vivendo de casa. Um abraço. Tá, até mais. Obrigado. Bom, falamos aí com o vereador William de Campos. Foi bom? Ele que é pré-candidato, que está lançando hoje aqui, nós nos sentimos muito honrados com isso, lançando aqui no nosso programa a sua pré-candidatura. Não tinha lançado ainda, existia o Zum, mas a gente não sabia isso com essa firmeza que ele disse hoje aqui no nosso programa. Então ele lança aqui hoje a sua pré-candidatura a deputado estadual. E eu vou falar para você de uma coisa muito gostosa. Eu vou falar para você da melhor pamonha de Patos de Minas. É a pamonha da pamonharia Cristo Rei. Todos os sabores que você desejar. Pamonha de doce com queijo e chocolate, de doce com queijo e goiabada. Tem também pamonhas de sal com queijo. Tem as pamonhas temperadas com lombo, com frango, com linguiça. São 7 sabores de pamonhas. E tem outras pamonhas também, viu? Esses 7 que eu disse aí. Mas tem outra, tem essa aí, ó. Tem a pamonha assada de doce e de sal. Agora tem um sabor novo lá, que é a pamonha com grão de milho. É uma delícia, é um negócio assim absurdo. E você tem que experimentar se ainda não experimentou, né? E além disso tem suco de milho verde, tem mingau de milho verde, esse aí, ó, que também é uma delícia, né? Tem muita gente que gosta e quem gosta é só pedir lá. O telefone está aí na tela, tá com a boca cheia d'água, tá? Como eu aqui, então tá aí na tela da sua televisão esse telefone aí, 3822-7417. 3822-7417, você liga lá e pede, a pamonha chega quentinha aí na sua casa. Você pode pedir pelo iFood também, viu? Mas pelo telefone aí também vai bem rapidinho. Pamonharia Cristo Rei fica ali na Sergipe, esquina com Pernambuco, né? E tem a melhor pamonha de Patos de Minas. Pamonharia Cristo Rei. Hoje é a melhor pamonha de Patos de Minas. Se ainda não experimentou, experimente então, tá? Muito bem. Quero registrar a presença aqui do meu amigo Zé Mauro, né? O Zé Mauro do estúdio, Zé Mauro, grande Zé Mauro, conhecidíssimo aí na cidade de Patos de Minas, na região. Ele agora é empresário do ar, né? Tá com drone agora, o negócio tá... Depois você me conta esse negócio aí, como é que está funcionando, viu, Zé Mauro? Um abraço para você, obrigado pela visita aí sempre. Pessoal, ontem trouxemos a notícia de um caso de incesto envolvendo um homem de 36 anos e a filha de 14 anos. Esse caso chocou a população de Patos de Minas e região. De segunda-feira para cá, quando estourou essa notícia na cidade, é o assunto que domina as rodas, na esquina, na padaria,
no boteco, em casa, na mesa de almoço ou jantar. E hoje nós queremos ampliar esse debate conforme anunciamos. Como é que a psicologia explica esse tipo de caso? Como é que quem estuda, quem pensa no comportamento do ser humano, da sociedade, também, né, como um todo, quem pensa nisso, como é que explica? Que explicação tem para esse tipo de caso? Porque falamos juridicamente ontem sobre esse assunto, e aí você fica buscando, né, um fiapo aqui, outro fiapo ali, para saber se vai ser condenado, se o pai vai ser condenado, se isso é realmente uma coisa horrorosa. Na minha opinião, né? Mas aí vai da criação e do que pensa cada um. Por isso que nós buscamos quem realmente sabe. E hoje, um dos grandes pensadores que a gente conhece, e é nosso aqui, está do nosso lado aqui, é o professor Dr. Henrique Miranda, que é reitor do Unipam. Além de ser professor de psicologia, é um grande pensador, um grande estudioso do comportamento humano. A gente já havia vindo conversando sobre um quadro que já está praticamente pronto para ele falar de comportamento aqui no nosso programa. Toda semana ele vai ter um dedo de prosa aí com você. Mas hoje, especificamente, a gente pegou esse caso e convidou o doutor Henrique Miranda para falar sobre esse caso, para trazer o seu conhecimento, o conhecimento de um pensador, de uma pessoa que estuda e depois raciocina sobre um determinado fato. Chega para cá. Doutor Henrique Miranda. Tudo bom? Prazer te receber aqui. Você sabe o prazer enorme de estar com você. Hoje, mais do que nunca, porque hoje a gente precisa de explorar um lado seu, que eu acho que é extremamente importante e que vai colaborar muito aqui com o nosso programa, vai colaborar com a população de Patos e da região. E a gente começa fazendo esse bate-papo hoje aqui para saber, para tirar da cachola de um pensador, né, conclusões a respeito de um fato desse que é extremamente importante para a sociedade. E eu quero começar te perguntando, qual que é a sua visão especificamente desse caso e generalizando esse tipo de comportamento? Ok. Ô Gui, você sabe que é um prazer estar aqui com você, especialmente com você, uma pessoa que eu admiro tanto, o seu programa que eu admiro tanto, e com a NTV. Deixa eu só fazer umas preliminares, porque elas são importantes. Ontem eu vi que você e a Yandra anunciaram que eu estaria com vocês aqui hoje, e esse convite me foi feito, acredito que pela minha área de formação. Eu sou da área de ciências humanas, eu sou professor de psicologia, de disciplinas ligadas à psicologia há muitos anos, sou um estudioso da psicologia. O meu pós-doutorado, um dos meus pós-doutorados é em psicologia. Eu já trabalhei muitos anos com psicologia aplicada às organizações. Nesse momento eu estou em formação psicanalítica, eu pretendo no futuro atuar com psicanálise clínica, mas só deixar claro que eu não sou psicólogo, né? Eu não tenho formação, eu não tenho CRP, senão nós causamos aí um problema. Sim, sim. Mas sou um estudioso da área da psicologia há muitos anos, por isso, por essa formação, por essa experiência, essa parceria nossa agora, né? Em toda semana nós temos um quadro chamado Comportamento para falar sobre, dar dicas e falar sobre comportamento. E a estreia, ela é difícil, porque você já me convidou para uma coisa bem complexa, que é esse caso com o qual nós nos deparamos em Patos de Minas nessa semana. Primeira coisa, que nós temos que falar de um caso, de uma suposta, né? Suposta porque, enquanto estiver em investigação, nós estamos falando de uma suposição. Você é um profissional das ciências jurídicas, tem formação na área, sabe que a gente precisa ir com muito cuidado nesse caso. Então, enquanto estiver em investigação, nós estamos falando de um caso, né, de um suposto caso. Primeira coisa. Ontem, vocês trouxeram já um profissional da área das ciências jurídicas para falar sobre o caso, porque existe um aspecto jurídico, né?
ele falou para vocês muito bem ontem aqui, que a partir dos 14 anos nós não temos estupro de vulnerável, de acordo com o Código Penal, mas sob a orientação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código Civil brasileiro, já existem jurisprudências aplicáveis a esse caso. Eu não vou comentar porque não é a minha área. Isso é para o profissional da área jurídica. Agora, existem dois aspectos que eu acredito que é por eles que você me convidou para falar aqui. O aspecto psicológico, comportamental e também o aspecto antropológico e sociológico. Nós temos um caso suposto de um adulto de 36 anos, que mantém relações sexuais com uma adolescente de 14. Eu estou retirando a variável do parentesco. Já eu volto com ela. Por si só, se eu retirar a variável do parentesco, eu já tenho um problema. Um adulto de 36 anos com relações sexuais com uma adolescente de 14. Nós sabemos que a infância e a adolescência é um período de construção, de estruturação da personalidade. Um adolescente de 14 anos não possui ainda todos os mecanismos psíquicos para a constituição da sua autonomia. Então, no suposto caso, relata-se que a própria adolescente disse que é consensual, que ela permitiu. Mas aí nós temos que colocar em jogo a questão da simetria. O que é simetria? A igualdade. Será que uma adolescente de 14 anos tem a mesma capacidade de discernimento, de autonomia que um adulto de 36? Não. Então, esse adulto de 36 anos precisa entender que o papel dele é mostrar para o adolescente quais são os limites. Então, nós já temos um problema aí. Segundo problema, vamos colocar agora a variável do parentesco. Nós estamos falando de uma relação sexual de pai com filha. Então, além da questão de ser um adulto com uma adolescente, nós ainda temos a questão do parentesco. E aí entra em jogo uma questão de dependência emocional, de dependência psíquica, de dependência financeira. Essa menina de 14 anos, provavelmente ela possui uma série de dependências dessa figura paterna e, portanto, nós temos aí uma simetria, uma disparidade, uma não igualdade de poder decisório, de autonomia. E isso causa problemas graves. Então, nós temos... Você poderia me dizer assim, mas, Henrique, é natural a atração sexual, nós estamos falando de hormônio, sexual entre os animais, né? Alguém poderia argumentar assim, na natureza existem casos de incesto, não é bem assim. Na natureza existem alguns, entre os demais animais que não o homem, existem alguns casos em condições muito específicas, não é desse jeito não. Além disso, aí vem a parte antropológica, nós temos aqui uma questão de moral e ética. Deixa eu explicar isso rapidinho. Moral é aquilo que é bom para mim, é bom para determinada cultura, para determinado contexto histórico. Convencionado. Para determinada sociedade, isso é moral. A ética é aquilo que é bom para todos, independente de indivíduo, independente de sociedade, de tempo histórico. Esse pai, né, esse suposto pai, nesse suposto caso, poderia argumentar, não, é bom para mim. O adolescente, e é questionável, ela poderia argumentar, está sendo bom para mim, mas está sendo bom para todos os envolvidos aí? É ético isso? E outra coisa, Claude Lévi-Strauss, um antropólogo, quando ele escreve um livro dele sobre as relações de parentesco, ele fala muito sobre o interdito, né, a interdição do incesto na cultura humana, no ser humano. Porque é problemático. O incesto nas relações humanas, ele é problemático. Porque ele causa uma série de desestruturas, de disfuncionalidades.
Então, por exemplo, alguém poderia argumentar, mas no Egito Antigo, por exemplo, existia o incesto, era comum o incesto ritualístico, o incesto com cunho religioso, porque acreditava-se que a família real egípcia, né, que o faraó, ele era um deus. Faraó significa filho de Ra. Ra era o deus Sol, ele era o filho do deus Sol, portanto ele era um deus. Então acreditava-se que a dinastia, que a família real egípcia, ela era divina. E, portanto, eles se casavam entre eles para manter a pureza do sangue divino. Isso aconteceu em outras sociedades. O que é outra coisa completamente diferente. Só que é outro contexto. É moral, não é ética que estamos falando aqui. O incesto ele é importante porque ele interdita uma série de problemas, de disfuncionalidades. Veja que essa adolescente, ela terá disfuncionalidades socioemocionais, psíquicas, cognitivas. Pelo que você me mandou ontem, e eu li o suposto caso, a mãe da adolescente, ao ver o celular e encontrar as mensagens trocadas com o pai, e identificar esse suposto caso, procurou as autoridades para denúncia. Então aqui cabe parabenizar a mãe, que fez o papel dela, porque o papel dos progenitores é a segurança, o cuidado, a proteção da sua prole, da criança, do adolescente. Então, parabéns a essa mãe. Nós conhecemos casos, infelizmente, em que a família se calou, a mãe se calou. Estamos cheios disso. Não é? Não tem? E tivemos um caso, inclusive, em Indianópolis há pouco tempo, em que a mãe era conivente com uma situação que deu um bafafá danado na justiça. Não vamos entrar nessa seara. Às vezes tem conivência ou omissão, que não aconteceu agora. Parabéns para essa mãe. Agora, tem uma outra vertente desse caso, que é a questão psicológica, né? Que eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque a psicologia explica isso, abre precedentes em relação a essa... Até na própria história, a mitologia grega explica isso através do caso Édipo e Jocasta, né? Isso aí é mitologia, né? Mas isso depois foi bastante discutido, inclusive até pela psicologia, e a psicologia tenta explicar essa atração de pai com filha, de filha com pai, de filho com mãe, de mãe com filho. Tá. Vamos tomar cuidado com isso, porque a coisa é muito mais complexa do que parece. Tomando todos esses cuidados que a gente trouxe o senhor aqui para o senhor falar sobre isso. Ela é muito mais complexa do que parece. Eu vi ontem também, quando a Yandra e você comentaram aqui o caso e tudo mais, você chegou a citar também a questão do complexo de Édipo, né? Eu vou situar rapidamente, porque não dá nem tempo de aprofundar isso, tá? Mas você sabe que eu estou à disposição para voltar sempre. Já estamos com o tempo estourado, mas o papo está muito bom. Mas, rapidinho. Sigmund Freud, é o fundador da psicanálise. Ele era médico neurologista, austríaco, e ele fundou a psicanálise. A psicanálise basicamente diz que os nossos comportamentos, eles são influenciados por uma variável chamada inconsciente, ponto. E aí lá na obra dele, nas obras dele, que fundaram a psicanálise no começo do século XX, 1900 e bolinha, ele vai falar sobre o complexo de Édipo. Muito cuidado, porque isso não justifica a atração de filha. E nem ele buscou isso para justificar nada. Não é isso. E outra, o complexo de Édipo que o Freud estabelece, ele passou por uma série de críticas e revisões. Entre o surgimento da psicanálise e hoje, já se passaram, né? Já se passou mais de um século, são 100 e tantos anos. E os psicanalistas pós-freudianos foram questionando e reinterpretando a teoria, como, por exemplo, o psicanalista contemporâneo chamado Bion. A gente tem que tomar um cuidado para não usar isso como uma desculpa para, né? Entende-se realmente essa relação que eu li ontem, isso no caso que você me mandou. Que bom que o senhor foi exatamente no ponto que eu imaginei. Você me mandou ontem assim, que está escrito lá no caso, essa relação amorosa. Nós não estamos diante de uma relação amorosa. Me desculpe, esse suposto caso, ele não revela uma relação amorosa. Ele revela uma relação abusiva.
É um adulto de 36 anos mantendo relações sexuais com uma adolescente de 14. E com um elemento a mais, que existe o parentesco. Então, nós não estamos falando de relação amorosa. Eu repito, Gui, a atração sexual é uma questão hormonal, beleza, no reino da natureza, no reino animalesco. O ser humano, ele se diferencia dos animais porque existe o reino da cultura, ou aquilo que alguns filósofos eles chamam de humanitude. O que é humanitude? É aquilo que nos diferencia dos demais animais. É aquilo que não nos deixa escravos dos nossos instintos. E uma coisa muito séria que eu acho que é preciso falar aqui, eu não sei se todos vão gostar muito. Nós estamos diante de um suposto caso, que se for real, ele preconiza que todos os elementos, os indivíduos envolvidos nesse caso, precisam de um sério acompanhamento de profissionais da saúde mental. A menina, a adolescente, a mãe, o pai. A deficiência já está na própria existência do fato. Todos precisam de um acompanhamento sério de profissionais da saúde mental, porque nós estamos, da saúde, né, psíquica, nós estamos diante de um caso grave e que causa tanto espanto, porque existe na nossa cultura humana essa interdição ao incesto, que é um problema. É uma disfuncionalidade. Olha como essa família ficou desestruturada. Ontem, quando você me manda a reportagem, no site que você me mandou lá, eu entrei para ver os comentários. Gui, eu acho que eu nunca vi uma reportagem com tantos comentários. A hora que eu acessei, eram mais de 2.000 comentários. Então, isso causa espanto porque relações incestuosas elas causam disfunção. E mesmo que você me dissesse assim, outra hipótese, você me dissesse assim, e se fosse uma relação entre uma adulta, mais de 18 anos, com o seu pai adulto, mesmo assim seria disfuncional. Porque nós estamos diante de um elemento que é o parentesco, que agrava a situação, porque na cultura humana, os pais são responsáveis, ou a figura que representa os pais, essa figura é responsável pela proteção e pela interdição. Interdição no sentido de mostrar para o adolescente, para a criança, quais são os limites da vida adulta. E parece que isso não aconteceu nesse suposto caso. Professor Henrique, que bom tê-lo aqui. Sabe, eu acho que a gente que tem um programa desse, a NTV que tem um programa desse, que tem esse tipo de espaço aqui, tem que dar atenção para esse tipo de coisa, tem que buscar esse tipo de informação para discutir os assuntos, colocar em cima da mesa para melhorar a nossa sociedade, para ajudar nisso aí, para falar assim, sociedade, igual a gente fala lá na roça, derrancou. O que você fez para ajudar nisso aí? Então, nós estamos fazendo. Corretíssimo. E buscamos a sua ajuda para a gente poder fazer esse tipo de coisa. A partir de agora, nós teremos esse quadro chamado Comportamento, aqui com o professor Henrique, e ele vai trazer não só esse tipo de caso aí, mas outros tipos de casos, outros tipos de relacionamento, de comportamento humano, para discutir com você, para colocar o assunto, para trazer a opinião de um pensador, coisa que nós estamos em deficiência na humanidade hoje. Gente que pensa, o pensador, o que vive do pensamento, o que busca soluções através do pensamento, se acultura e busca nessa segunda etapa aí o pensamento para solucionar os problemas, vários problemas que a humanidade... E, além de tudo, é um professor de psicologia. Daqui uns dias vai ser psiquiatra, psicanalista, né? E vai falar também como tal. Mas hoje, professor de psicologia. Ele não é um psicólogo, mas ele ensina o psicólogo. Né? Ô Gui, prazer imenso, prazer estar com vocês aqui na NTV, sempre. E aí, então, a partir de agora, semanalmente, nós vamos estar aí com o Comportamento. Essa honra poder estar no seu programa,
trazendo dicas sobre comportamento. E essa é só uma primeira etapa, né? Porque todos os assuntos que depender disso, o professor Henrique vai ser chamado aqui para a gente discutir e vai ter momentos em que a gente vai botar o assunto na mesa e vai debater, né? Chamar outros entendidos, ou com a gente aqui mesmo, ou, né, para a gente debater, ou recorrer lá também o banco de inteligências que nos fornece aí o Unipan. É isso? Professor, obrigado, viu? Muito valiosa a sua participação aqui. Esse assunto vai continuar. Vão surgir outras dúvidas, outras nuances desse assunto aqui. O senhor voltará para a gente continuar dando a opinião e levando conhecimento aí para a nossa população. Estou à disposição e vai ser um prazer. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito bem. Agora o nosso amigo professor Henrique, doutor professor Henrique, vai participar aqui do nosso programa, trazendo essa conversa aqui sempre, toda semana com você. Combinado? Olha, um homem de 36 anos foi denunciado após enviar mensagens com ameaças ao próprio filho de 17 anos pelo WhatsApp. O caso foi registrado na base comunitária móvel e será investigado pela Polícia Civil. Esse aí também vai ser um tipo de assunto que o professor Henrique vai destacar para você em breve aqui. Hoje ele já participou, já cumpriu a sua participação aqui. Mas essa história vem para cá. Ou aqui, ó, na tela para você, pode rodar. A mãe procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrência assim que ela teve ciência das ameaças do pai contra o próprio filho. Segundo a mãe relatou à polícia militar, o pai, que tem 36 anos, desde quando houve a separação entre eles, após a decisão judicial, ele é obrigado a arcar com a pensão alimentícia, despesas de saúde, questão de odontologia do adolescente, né? E outras situações aí referente ao adolescente, ou seja, gastos do adolescente. Em março desse ano, o adolescente necessitou aí de um tratamento odontológico. Quando foi lá solicitar para realizar o tratamento odontológico, descobriu de que o plano de saúde não estava mais em dia, ou seja, não estava mais sendo pago. Questionado ao pai o porquê disso, já que necessitava ali do tratamento odontológico, foi quando começou todos os problemas. A mãe descobriu ali por mensagens via WhatsApp de que a qual o filho trocava com o pai e ele tinha questionado o pai sobre o plano odontológico, de que o pai tinha ameaçado o filho em diversas vezes. Após ser cobrado do plano odontológico em dia, o pai ameaçou o filho por mensagem, inclusive falando que no próximo encontro que tivesse com o filho, iria bater tanto nele que ele ficaria prostrado. Essa foi a frase utilizada pelo pai. E, inclusive, tentando a todo momento já que esse encontro acontecesse o quanto antes. Diante de toda a situação, logo depois desse grande estresse com o adolescente de 17 anos, que o pai, né, ameaçou ele, inclusive até de agressão, o pai simplesmente bloqueou o adolescente em todas as redes sociais. WhatsApp, todas as redes sociais, ou seja, não conseguindo mais o contato entre pai e filho. A mãe então procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência referente a essas ameaças do pai perante ao adolescente de 17 anos e todo o caso vai ser passado para a Polícia Civil realizar aí a investigação sobre essa situação. A mãe procurou a polícia militar para registrar... Muito bem. Ok, senhor Li. Ok, senhor Li. Pode ficar tranquilo. O Li está mandando eu ir para a câmera 36. Aquela câmera ali. Então eu vou para lá, porque agora nós vamos falar para você da clínica médica Medic Mais. Na Medic Mais, você encontra atendimento completo em cardiologia, com consulta especializada e toda a estrutura necessária para investigar e acompanhar a saúde do seu coração. Lá tem consulta com cardiologista, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa 24 horas, Holter 24 horas, Holter 72 horas, além de exames laboratoriais e diversos outros exames para um diagnóstico preciso. Tudo isso em um só lugar, com qualidade, agilidade e preço acessível. Não espere os sintomas aparecerem, viu?
Agende a sua avaliação e cuide do seu coração na Medic Mais. Afinal, tem mais vida pela frente aí e você precisa viver. Confira agora a lista de especialidades que teremos amanhã lá na Clínica Médica Medic Mais. Oftalmologista, dermatologistas, ginecologista, psicóloga, clínico geral, psiquiatra, ortopedista e endocrinologista. General Osório, número 6. Vamos tocar. Já está pronto aí, dona Yandra? A dona Yandra vai fazer já daqui a pouquinho o nosso sorteio de hoje, né, Ayandra? Fazer o sorteio de hoje, que é o sorteio da cesta lá da CEMIL para você, tá? A gente vai fazer um sorteio aqui para você que participou, né, que mandou aí a foto, mandou a sua participação aí na promoção da CEMIL. Combinado? Antes, porém, contudo, todavia, vamos aqui para o nosso WhatsApp. Você participando comigo na tela da televisão. Adriana, boa tarde, Gui. Sempre na audiência do seu programa aqui nos Paulistas. Obrigado, Adriana. Um abraço para você. Jaciara, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Eliana Rodrigues e para o meu irmão Lucas Mateus. Está mandado, Jaciara. Obrigado aí pela sua participação. O Ítalo, boa tarde, Gui. Quero parabenizar minha sogra Júnia. Desejo a ela muita saúde, felicidade e bênçãos em sua vida. É aniversário dela, né, Ítalo? Parabéns à sogra Júnia do Ítalo. Parabéns, muita felicidade. Maria Geralda, boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no Alto da Serra. Estamos aqui curtindo o seu programa. Um abraço para todo mundo aí no Alto da Serra, inclusive a minha amiga Nega, minha irmãzinha Nega, que mora lá no Alto da Serra, está sempre vendo o nosso programa aqui, né, Nega? Um abraço aí também para você. Bárbara, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Manda um abraço para nós aqui no bairro Coração Eucarístico. Claro, Bárbara, para você e para todos aí no Coração Eucarístico. Marisa, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha neta Emanuele e para minha irmã Maria, que te assiste todos os dias. Emanuele, Maria, um abraço para vocês. Valdir, boa tarde, Gui. Estamos almoçando e curtindo o seu programa. Bom almoço aí para vocês, viu? Para você, Valdir, para sua família. Um santo almoço aí para vocês. A Vilma Luzia, boa tarde, Gui. Você está muito elegante. Abraços para todos da NTV. Deus abençoe sempre. Obrigado, Vilma. Grande abraço também para você. A Cleusa, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãezinha Ana. Dona Ana, um abraço para a senhora, Dona Ana. A Cidinha, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim e outro para minha tia Lia. Um abraço para a Cidinha e outro para a tia Lia. Um abraço também para a senhora, tia Lia. É isso? Muito bem. E agora é hora de falar da CEMIL, né? Então vamos falar da CEMIL. Olha, se tem uma coisa que combina com essa época do ano, é comida boa. Receita de família e aquele sabor especial das festas juninas. A CEMIL deixou esse momento ainda mais gostoso, né? Com a promoção, que é uma promoção para lá de especial. Durante o mês, todo o mês, muita gente colocou a mão na massa preparando receitas deliciosas com produtos CEMIL e compartilhou o resultado no WhatsApp da NTV, no nosso WhatsApp aqui. É o WhatsApp do nosso programa, do programa Gui Boa Ventura. Teve curau, gente, teve canjica, bolo de milho, torta de amendoim, pudim de leite condensado, uma delícia, torta de chocolate, roscas e muitas outras delícias que mostram que a tradição e a qualidade formam a combinação perfeita. E hoje é o grande dia. Vamos conhecer quem vai levar para casa uma cesta recheada de produtos CEMIL. Boa sorte a todos que participaram, viu? E vamos para o nosso sorteio. Olha lá, volta a imagem lá, por favor. Olha lá, anda.
Eu acho que esse aí, viu, Gui, é o de amendoim. Ela fez uma torta de amendoim. Foi. Amendoim tem tudo a ver, né? Torta de amendoim já é gostoso e uma direita de amendoim. Amendoim tem tudo a ver com esse período de festa Tem junina, tudo a ver, festa tem junina, tudo a ver. né? Tivemos Tudo a ver. olha, essa é a paixão de chocolate. Foram muitas participações, coisa, né? O pessoal mandou aqui pra Isso, 10 para as 2 da tarde, para quem tá sem almoço. Mas aí... Bolo de que isso aí? Bolo de churros. Isso, que delícia. isso conta que tem doce de leite ali naquele bolo. Vamos Tem pro doce de nosso leite sorteio, porque senão a gente e fica a tarde toda condensado, aqui. tem creme de leite, né? Tem pudim de leite condensado também, rosca, muita coisa gostosa. E aí, Gui, sabe o que é interessante? O pessoal mandou foto pra gente dos produtos e mandou também a receita escrita. Vou levar pra você reproduzir pra gente e trazer pra nós. Ó, O que você acha disso? É um bom cozinheiro? Na cozinha você se garante? Eu me garanto, claro que eu me garanto. Se garante? Me garanto e bem. Ó, e todo mundo que participou com a gente, Gui, nós anotamos os nomes, colocamos aqui na nossa urna e agora a gente vai fazer o sorteio, então. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, eu abro a caixa, urna. a urna, tá? Aqui, ó, tá cravado aqui com Cadeado. um cadeado. Né? Precisa de mexer, não? Precisa, tem muita participação aí. Então vamos mexer aqui. Mexe direitinho pra... Eu que vou tirar o nome? É você. E aí, lembrando... Vou te dar esse privilégio de... Lembrando que quem participou com a gente, nós vamos tirar o nome agora, tem aqui, ó, vai receber essa cesta repleta de delícias. Tira o óculos. Tira o óculos. Tira o óculos? Por quê? Porque você tira o óculos, você fica cega. Você não enxerga nada. Vai receber, então, agora uma você cesta. enfia a mão aí dentro e tira um pra ganhar. Só um? Só tem um uma pra ganhar a cesta, cesta. né? Então, Olhando, não vou olhando olhar. pro outro lado. Não vou olhar, não. Aí, ó. Vamos lá. Muito bem, atenção. Sacolejamos aí. Vamos lá. E tá tudo reunido ali, vou ter que olhar pra mexer aqui, ó. Ah, mas você olhou. Não, mas tá tudo dobrado. Tava procurando aqui. Ó. Vamos lá? Deixa eu ver se você vai tirar. Tá dobrado. Tá dobrado, ó. Tá dobrado. Aí. Deixa eu ver aqui. Me dê. Deixa eu ver. Atenção. Quem é? Quer mostrar? Por que eu tenho que mostrar na 3? Tem que mostrar pra Tem que gente. mostrar? Então vou mostrar Não aqui. tem telefone, não? Tem? Tem, mas eu vou tapar. Vai aqui. apagar aí. Vou tapar o telefone aqui. Arruma o foco. O foco aí, Eli. Foco. Lê pra gente, Gui. É Canjica Hilda, do 99678, final 79. Canjica tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Com festa junina, Tudo a festa julina. ver. E muitas Parabéns, receitas, Hilda! Parabéns, muitas Hilda. receitas levam tanto o leite condensado da Semil quanto também o creme de leite. Muito bem. Parabéns, Hilda. Você ganhou essa cesta repleta de delícias. Olha lá, E canjica, olha lá. você pode lá. vir aqui na NTV retirar o seu presente. Aí é uma canjica. Você gosta dela quentinha ou mais Qualquer fria? jeito, qualquer jeito. Moreninha ou branquinha? Qualquer jeito. Sendo canjica? Sendo canjica, vai tranquilo. Mas a gente reforça aqui o agradecimento a todas as pessoas que participaram com a gente, mandaram as suas receitas. Gui disse que vai reproduzir pra gente, eu vou ficar esperando. Muito bem. Posso ir embora? Vamos embora Vamos juntos. embora. Juntos? Então vamos lá. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, dona Ana. Amanhã tem mais. A gente traz aqui todas as informações de Patos de Minas e região. Meio-dia estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Um abraço. Até Boa mais. tarde. Tchau. Até lá.